Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este lançamento do livro Manual de Administração e Governação Pública, volume 2, da autoria de Nuno Miguel Cunha Rolo. Um, o painel de hoje, para além de se descrever pela sua excelência, fará também breves comentários aqui àquilo que é o tema deste livro, e estamos em direto não só no Facebook como no YouTube, e estamos também a guardar para futura memória esta apresentação. Eu, se calhar, o que poderia começar por dizer é que, de facto, para a FDL Editora é uma grande honra e um grande orgulho continuar a editar manuais que se descrevem pela sua excelência, pelo quão rigorosos são, pela sua abordagem tão crucial e temática no momento que vivemos no mundo livreiro jurídico, em que de facto é necessário manuais destes. Sabemos que a FDL Editora, que costuma ter talvez uma vivência editorial mais para o mercado académico, consegue ainda assim apresentar também obras que não se cingem apenas a esse mundo e que, portanto, também abordam tópicos muito práticos do dia a dia, e esta obra é, sem dúvida, um exemplo disso mesmo. O professor Nuno Cunha Rolo é, de facto, para nós uma honra poder editar as suas obras, e também sabemos que, para além de autor, é parceiro e que podemos contar com o professor nas várias demandas que possamos encontrar. E, portanto, assim sendo, eu começaria talvez por fazer uma apresentação dos oradores que hoje estarão presentes, e depois também, então, do nosso autor, que, creio eu, tomará a palavra em último lugar. E assim sendo, começo pelo professor Dr. António Correia de Campos, que é professor catedrático jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, que é especialista em saúde pública, que foi presidente do Conselho Económico e Social entre 2016 e 2020, deputado ao Parlamento Europeu entre 2009 e 2014, ministro da Saúde em vários governos, presidente do Conselho Científico do Instituto Europeu de Administração Pública de Maastricht, e entre outras funções políticas e profissionais. Sr. Professor, não sei se de facto foi completo, se me enganar em alguma coisa, por favor indique. Faltou o mais importante. A mais importante? É que eu fui dirigente da FDL em 1961-62, fui da direção na crise académica e, portanto, fui tesoureiro da direção. Devíamos ter, de facto, começado por aí. E depois então... fui expulso para Coimbra por causa da crise de 62. Muito bem. Ainda mais uma honra se torna, então, esta nossa presença e encontro virtual. Assim sendo, passo agora a apresentar o nosso segundo orador, professor Dr. João Salis Gomes, professor auxiliar do Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas da Escola de Sociologia e Políticas Públicas, investigador integrado do Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território, no Grupo de Governação, Economia e Cidadania. É também subdiretor do Departamento de Ciências Políticas e Políticas Públicas e membro da direção do Instituto de Políticas Públicas e Sociais. Sr. Professor, também quanto a este pequeno introito, alguma consideração a tecer? A referir na linha do que disse há pouco o professor Correia de Campos, que aproveito já para saudar, que também exerci funções na Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. No caso, imediatamente a seguir ao 25 de Abril, na primeira direção, que teve muito pouco tempo em funções, e eleita em Assembleia Geral, 3 ou 4 ou 5 dias, já não me lembro, depois do 25 de Abril. Portanto, também essa ligação já agora à Associação Académica que não deixo de sublinhar. Muito bem. Então, eu creio que temos mais em comum do que aquilo que achávamos, e ainda mais especial se torna este momento. E agora, passando ao nosso autor, que, tanto quanto eu sei, não tem ainda qualquer posição de dirigente da associação no seu currículo, mas aparentemente pode ser que exista. De facto, falo então do Sr. Professor Nuno Cunha Rolo, a razão de estarmos aqui hoje, o autor desta obra, que é licenciado em Direito, é mestre em Administração Pública e Políticas Públicas,
é doutorando em políticas públicas pelo ISCTE, com vários cursos de pós-graduação e diplomas de especialização em estudos avançados de gestão pública, políticas públicas também, enfim, são muitos para nomear. É docente, consultor, formador em assuntos de governação, gestão e administração pública, particularmente nas vertentes jurídica, ética e integridade e liderança e gestão de pessoas. É de facto uma honra acolher aqui hoje este pequeno momento de apresentação da obra do seu professor, nomeadamente Manual de Administração e Governação Pública, o volume 2. O volume 1, assim que foi lançado, vendeu-se, e passo aqui a corriqueira expressão, como pãezinhos quentes, e portanto esperemos que de facto este segundo número cause tanto interesse na comunidade como o primeiro causou, e estamos certos de que assim será. Sr. Professor, se a nada se opuser, eu passaria a palavra então ao nosso primeiro orador, que seria o Sr. Professor António Correia de Campos. Dê-me um minuto, porque eu de repente perdi uma página. Não sei com certeza, com certeza. Então eu vou aproveitar aqui para... Por outro lado, se calhar, até eu encontrar a página, estas coisas, quanto mais bem guardadas são, mais facilmente se perdem, não é? É verdade. Portanto, eu realmente agora não sou capaz de encontrar a página. Eu posso dizer que não tenho no currículo, de facto, o facto de ser dirigente académico, mas pronto, contribuía para o jornal da minha universidade na altura e que pronto, era um jornal que também estava ligado à Associação Académica, portanto é de facto a minha no que respeita à universidade, porque depois no liceu também participei já na Associação Académica. Não era a Associação Académica, era a Associação de Alunos. Assim. Muito bem. Mas, e pelo que vejo, o Sr. Professor gosta de Banksy pela arte exposta diretamente atrás. É um dos artistas meus preferidos. Muito bem. Muito bem. Também aprecio bastante. Só é pena não ser original. Porque senão... É verdade. Era bom. Então, de facto, aparentemente, hoje esperaria apenas ser eu em representação da AFDL e da AFDL Editora, mas aparentemente quase todo o painel é ex-dirigente ou atual dirigente da associação. E eu acho que também aproveito este momento para celebrar isso mesmo, como de facto conseguimos, ao fim de largos anos, manter algo que ainda assim une gerações e que passa testemunhos daquilo que foi a vivência cultural e social nos períodos talvez mais conturbados do ensino superior. E eu acho que agora uma segunda nota a quem nos acompanha neste direto, seja no Facebook, no YouTube ou até mesmo aqui na reunião Zoom, que de facto, certamente eu não serei a melhor pessoa para explicar, mas que de facto este manual que agora se lança em volume 2 trará certamente um grande impacto na comunidade jurídica, no mundo livreiro, porque para além de ser um manual que é escrito por um autor, como já referi, de alta qualidade, é um manual que, acima de tudo, pelo menos tem a capacidade de nos reunir aqui todos a uma sexta-feira às 5 da tarde, o que só demonstra a importância do mesmo. Eu agradeço novamente ao Sr. Professor a oportunidade de editarmos esta obra em parceria consigo e renovo as nossas intenções honrosas de continuar a editar aquilo que é o fruto do seu trabalho de investigação científica, que certamente muito ajuda a comunidade jurídica no geral. Eu é que agradeço, agradeço bastante, aliás, e é de facto, posso dizer de antemão que o tratamento tem sido excepcional da parte editora, sempre disponíveis para, desde a parte, aliás, que já vem também da parte da direção, designadamente do Tomé Cardoso,
e também do próprio Filipe Gomes, desde a parte, digamos, mais administrativa, como a senhora Antónia Bairrinhas, a parte do Pedro Pires, o Miguel Ferreira, portanto são de facto é excepcional, aliás, o tratamento e tenho testemunhado não só isso, como tenho também dado conta disso, porque de facto é algo, e é curioso como a história nos uniu através de outra, obviamente, porque este manual, enfim, e posso um pouco aqui antecipar, aliás, eu não sei se contei isto no lançamento do primeiro volume, o manual não era para ser editado pela Associação Académica, até porque também não tinha, o meu primeiro conhecimento foi através da Almedina. Só que a publicação foi recusada. E foi recusada porque, de facto, se calhar cometi um erro crasso nas publicações. É que quando eu apresentei o documento e enviei o documento tinha quase 2000 páginas. Ou seja, tinha praticamente aquilo que eu tinha escrito dos dois manuais, dos dois volumes, e e também havia uma outra parte escrita, aliás, que ainda não está publicada, mas já está escrita, só falta rever, mas não tenho tido o tempo necessário para rever, que é a parte da administração política, aquilo que é a parte da administração que eu diria mais do Estado, mais ligado ao Estado, a governação do Estado propriamente dita e não da administração, ou seja, do Estado no sentido da administração dos órgãos de soberania, chamada administração, assim, um pouco erroneamente, soberana, ou das órgãos de soberania. Portanto, a administração do Parlamento, a administração da Presidência da República, a administração, portanto, também tem que ver com a parte governativa, designadamente dos gabinetes governamentais, e a administração dos tribunais, a gestão dos tribunais, a gestão administrativa dos tribunais, que tem crescido bastante e com bastante qualidade em relação ao que era, mais profissionalizada, e, aliás, algo que tem acontecido, enfim, em geral nos órgãos de soberania. E quando apresentei tudo isso, quer dizer, devem-se ter assustado, e o que disseram foi que não tinha, naturalmente, não iria ter mercado. E, portanto, e o que aconteceu foi que dividi, entretanto, conheci duas pessoas amigas, que não sei se estão aqui, mas é o Tiago Serrão, o professor Tiago Serrão e o Nuno Amaro, são pessoas amigas, e então que tinham ligação à Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, e foi aí que foi digamos, esta recepção sempre bastante boa que tive, mas só que já não cometi o erro que cometi com a Almedina, porque primeiro dividi Estado para um lado e administração para o outro, digamos assim. Isto de uma forma muito, obviamente parece muito simples, mas não é assim tão simples. E dentro da administração pública, portanto, daquilo que tinha escrito, dividi em 2 volumes. E se calhar foi por isso que, digamos assim, bom, o risco de, se calhar, de ser só metade das páginas, enfim, não são propriamente poucas, mas também os livros não se medem pelo número a qualidade dos livros também não se mede pelo número das páginas. Mas é esta a história, foi esta a história e esta ligação à Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, e, portanto, o tratamento tem sido, de facto, excepcional a todos os níveis. Muito bem. Não sei se já está o professor Correia. Já, quando quiserem. Okay. Muito bem. Sr. Professor, tem a palavra. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado por este convite. Quero saudar, antes de mais, o Nuno por este excelente trabalho e pela honra que me dá. Quero saudar o João Salles Gomes, que vejo, agora estou a ver com mais frequência do que durante décadas, no passado. O Pedro das Neves, o Júlio Navas, que para mim é uma surpresa. Estás bom, Júlio? Um abração. E o Filipe Gomes e o Gabriel Osório de Barros.
Bom, agradecer também e felicitar a FDL por ter agarrado nesta iniciativa e não se vão arrepender, porque já demonstraram que no primeiro volume que as coisas vão correr bem do ponto de vista também financeiro. Bom, eu tenho uma declaração de interesses a fazer. Em primeiro lugar, eu não conheço o primeiro volume do Manual da Administração e Governação Pública. Devo dizer que nem sabia que existia, mas isso é culpa minha e não tem nada a ver com o autor. E ainda bem, se calhar foi quando eu, porventura, subconscientemente o queria comprar, ele já tinha desaparecido das bancas devido ao seu sucesso editorial. Esperemos que seja isso. Bom, e portanto, essa é a primeira declaração. E queria começar por dizer que saúdo a capacidade que o Nuno teve de ter aqui uma visão económico-funcional da administração pública, que não contradiz a visão e a análise jurídico-administrativa, pelo contrário, baseia-se nela e desenvolve-a. Mas tem a fantástica, enorme vantagem de chover, quer dizer, de cobrir uma lacuna enorme na cultura da administração pública em Portugal e no conhecimento da administração pública. Nós temos uma enorme falta, um enorme déficit de conhecimento sobre a administração pública. Temos fantásticos investigadores, juristas, que estudam sobre as relações, sobre os conceitos, sobre os órgãos, sobre o funcionamento dos órgãos, sobre enfim, os interesses, tudo isso. Temos uma fantástica investigação nessa matéria, fruto, digamos assim, da nossa alta qualidade dos nossos estudos jurídicos e da tradição jurídico-administrativa, da forma de encarar a administração pública em Portugal, e temos muito pouca análise sobre o que se passa realmente na administração. Os números são escassíssimos, as pessoas talvez não saibam, mas o João Salles Gomes e o Júlio lembram-se. Foi necessário, a certa altura, aqui no final dos anos 90, talvez, princípio do século, fim do século passado, princípio deste século, criar uma direção-geral só para fazer um censo da administração pública. Isto é profundamente ridículo, não é? Quer dizer, isto devia funcionar automaticamente, esta informação já devia existir há não sei quanto tempo, mas foi preciso criar uma direção-geral para fazer isso. Bom, a informação que existe sobre a administração agora está muito melhor, quer dizer, houve um enorme progresso, desde 2012 há até uma publicação regular de uma das direções gerais que lidam com o assunto, e essa informação é perfeitamente clara, distingue a administração central da administração autárquica, da administração regional, etc. E tem sido muito usada, inclusive por mim também, e penso que mas estamos na infância da arte, absolutamente, estamos no princípio do que respeita à recolha de informação, e isso justifica e explica porque é que há tão pouca investigação sobre a administração pública. Há uns trabalhos, normalmente feitos trabalhos publicados no meio académico sobre a politização da administração, sobre a partidarização, têm sido publicadas muitas coisas. Talvez haja trabalhos. Eu abandonei há muito o conhecimento da doutrina e da literatura nacional, e portanto, mas também, se a gente olhar para a literatura estrangeira, também verifica a mesma fragilidade. Quer dizer, no estrangeiro, este tema da administração pública é um tema profundamente negligenciado. Portanto, estamos sempre disponíveis, nós, pessoas da administração pública, ou interessados na administração pública, cultores, estamos sempre à espera da colonização. E a colonização é imediata, quer dizer, é evidente que o Clinton e o Gore foram profundamente colonizados pelo New Public Management, que vinha do Private Management, e portanto, porquê? Porque nós nunca tínhamos na administração pública desenvolvido uma teoria autónoma própria, e fomos buscar ao setor privado isso. Bom, mas isto passou-se na administração em geral, como se passou também na administração da saúde, quer dizer, o Porter, que esteve em Portugal, como sabem, provavelmente, no princípio
da década de 90 e que fez um trabalho muito importante e muito útil para a economia portuguesa. O Porter depois escreveu abundantemente sobre a saúde e, portanto, trouxe um mundo novo sobre a saúde. O Fetter, por exemplo, em Yale, fez um trabalho notável sobre a modernização dos hospitais, ajudou a modernizar e teve um contributo muito grande nos hospitais portugueses, porque ele aproximou os sistemas de informação hospitalar dos sistemas de informação da indústria, dos mecanismos de produção da indústria. Bom, portanto, houve como que se quisermos usar uma palavra feia, chamamos-lhe colonização. Se quisermos usar uma expressão um pouco mais bonita, chamemos-lhe cross-fertilization, enfim, o que queiram utilizar. Bom, mas isto apenas, eu só digo isto para salientar que temos déficit profundo, e todas as administrações têm, mas a nossa, mais visivelmente que as outras, temos um déficit profundo de investigação nesta matéria. Bom, segundo tema, eu creio que a falta de investigação também se traduz na escassez de investigação conceitual. E o Nuno sentiu isso e teve necessidade de, em cada início dos grandes capítulos, introduzir fazer uma introdução conceitual. Portanto, para que se percebesse um pouco o que estava em jogo. E isso é das matérias mais interessantes, daquilo que é mais interessante no livro. Por exemplo, chama a atenção o interesse público, o capítulo sobre a introdução sobre o princípio da pressuposição do interesse público, na página 45, é um excelente texto conceitual. A burocracia, o debate sobre a burocracia e os mitos da burocracia é uma magnífica introdução ao problema. A questão da eficiência até a citação do Truman sobre que o governo eficiente descamba para o governo ditatorial é outra área extremamente interessante. O debate sobre o público-privado, por exemplo, que é excelente. Portanto, o capítulo sobre as reorganizações e reformas, o capítulo sobre a CRESAP, a hierarquia, as questões organizativas e a hierarquia é um dos escassos conceitos de grande sucesso, como o Nuno diz, na organização da administração. Portanto, isto para lhes dizer que, devido à pobreza de investigação sobre a administração pública, o contributo do Nuno ao introduzir os grandes capítulos com uma visão conceitual em certas áreas é extremamente útil. Bom, eu vou entrar agora em alguns detalhes maiores. Por exemplo, entrando diretamente na CRESAP, eu acho que aquilo que o Nuno faz é abordar de uma forma honesta e bastante aprofundada um debate que tem escasseado na sociedade portuguesa e que, ao fim e ao cabo, tem dado origem a remoques e periódicos, sempre que há uma mudança de governo. É evidente que, porque o mecanismo que foi criado é um mecanismo frágil, embora bem intencionado, mas é um mecanismo frágil e, portanto, temos remoques de cada vez que há um novo ciclo político. Remoques sobre nomeações partidárias, etc. Bom, mas a análise que o Nuno faz é muito bem feita, equilibrada, construtiva, apresenta os prós e os contras, apresenta a versão das intenções iniciais, que eram, como sempre, louváveis, e depois as perversões supervenientes, e também o que se poderá salvar do conceito. Ele foi muito recatado na análise das perversões supervenientes. Quer dizer, eu sou um bocadinho mais pragmático, eu acho que a perversão maior era genética, quando se admitiu que o regime
de substituição de dirigentes, e se admitiu que o período de tempo decorrido com a substituição podia ser uma vantagem, quer dizer, podia ser considerado para a avaliação curricular. É evidente que isso é uma perversão do conceito e uma perversão genética. E não vamos sair disto facilmente, não é? Porque quem é que tem coragem agora de vir resolver o problema? Só se fosse um governo que tivesse uma fantástica, viesse aí um governo com uma fantástica maioria e logo no início tivesse a coragem, e estável e sólida, e tivesse a coragem de rasgar direito, mas duvido que isso possa acontecer. Também achei muito interessante, talvez de formação minha, porque fui secretário-geral do Ministério, o papel das secretarias-gerais. Acho que é um papel interessante, mas frustrado também, não é? As secretarias-gerais são talvez a Cinderela das estruturas organizativas da administração central, porque muitas esperanças se colocaram nas secretarias-gerais quando elas surgiram, com o novo figurino, à volta dos anos 70, lembro-me da educação, lembro-me da saúde, etc., com gente muito capaz a dirigi-las, essas e outras, e ao fim e ao cabo depois as secretarias-gerais começaram a ser, digamos, o seu conteúdo começou a ser por acumulação daquilo que ninguém mais queria, daquilo que nenhuma outra direção-geral se achava vocacionada para receber. E assim aparecem todas as questões logísticas, as questões, às vezes as questões de pessoal, as questões até de automóveis, a gestão de automóveis, de aprovisionamentos e coisas desse estilo. Felizmente depois inventaram-se os serviços partilhados e um pouco da educação deste edifício. Inventaram-se os serviços partilhados e isso veio resolver uma boa parte do problema. Bom, mas o Nuno dá sugestões sobre a forma de reorganizar as secretarias e de as utilizar no futuro. Aborda o problema dos órgãos colegiais, suas grandezas e misérias, e cita talvez o caso mais importante da nossa administração pública centenária de um órgão colegial, que foi o Conselho Ultramarino. O Conselho Ultramarino, o Nuno refere que ele foi extinto em 1974, é por causa, não podia ser de outra forma, mas valia a pena alguém interessar-se pelo estudo histórico do Conselho Ultramarino, porque o Conselho Ultramarino tem 3 séculos, ou viveu 3 séculos, e teve um funcionamento extremamente interessante, tal como agora, felizmente, de forma mais recente, as pessoas começaram a interessar pelo Conselho Superior de Obras Públicas, e suponho que este governo até anunciou publicamente que o tinha revigorado e que lhe iria entregar, digamos assim, decisões estratégicas de investimento. Foi também muito interessante o Nuno lembrar-se da morte prematura dos 2 Conselhos Superiores da Administração Pública, que tiveram uma vida efêmera durante 2 anos, talvez, e isso está aqui o Júlio, que provavelmente participou num deles, pelo menos, e eu também participei, e, portanto, fez muito bem em o lembrar. Bom, acho que o Nuno teve também outra atitude que não aparece nos manuais de direito administrativo, que é ir buscar figurinos recentes, de organização recentes, e analisá-los. Estou a lembrar-me de vários. O regime de instalação, por exemplo. O regime de instalação nasceu no Ministério da Saúde e depois, no final da década de 90, 98 ou 99, foi generalizado, foi aberto a outros ministérios. E depois eu vi-me em palmos de aranha para o encerrar no Ministério da Saúde em 1979. E encerrei, transformei todos os serviços que estavam em regime de instalação, transformei-os com uma aprovação genérica dos quadros, dos mapas de pessoal transformados em quadros, e, portanto, a partir dali eles entraram no regime normal. Mas o regime de instalação foi muitíssimo importante na fase de crescimento da administração. Pode dizer-se, foi também responsável pela indisciplina nos recrutamentos, pois, com certeza, e pelo número de pessoas que fizeram inchar a administração, eventualmente de forma desnecessária. Tudo isso é possível. Mas a verdade é que o regime de instalação foi
um instrumento que permitiu à administração crescer e resolver os problemas que resultaram do alargamento político das suas responsabilidades. E isto foi muito interessante. As estruturas de missão. As estruturas de missão, ultimamente, tenho ouvido dizer que estão demonizadas, que ninguém gosta que os governos não gostam de criar estruturas de missão, etc. Mas as estruturas de missão tiveram, porque são a primeira modalidade temporalizada de fazer funcionar a administração. Quer dizer, tem uma guilhotina de tempo de sobrevivência que é extremamente importante. Os serviços partilhados. Outra das inovações da saúde, com o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, e eu fiquei a saber, pelo texto, pelo livro do Nuno, que antes do SUS, do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, que foi criado em 1968, antes disso, nos anos 50, existiu uma tentativa de criar serviços partilhados entre os dois grandes hospitais de Lisboa, os hospitais civis, que tinham o Hospital Universitário em Santa Marta e o novo Hospital Universitário, que veio a ser o Hospital de Santa Maria. Portanto, houve uma tentativa. Acho que eu não conheço nenhum efeito dessa tentativa, suponho que ela morreu à nascença. Mas ele cita também as CODs, as Centrais de Orientação de Doentes, que para todos os hospitais de uma zona conseguiam fazer o dispatching, a colocação dos pacientes que vinham orientados dos hospitais mais pequenos da província. Bom, é curioso, chamo a atenção para isto agora, porque nós estamos, neste momento, na pandemia, estamos exatamente a recuperar este conceito. Quando há dias se tem falado na distribuição que agora as administrações regionais, sobretudo das grandes áreas metropolitanas, estão a fazer dos doentes Covid e dos doentes, enfim, com e sem necessidade de cuidados intensivos, ao fim e ao cabo o que se está a fazer é o mesmo que faziam as centrais de orientação de doentes dos anos 50, 59. Eu ainda entrei para o Ministério em 66 e lembro muito bem, elas estavam a funcionar e com interesse. Outra área que é interessante, que é nova, que são as fundações públicas, que o Nuno aborda e com grande detalhe. Eu, por razões profissionais, sou presidente do Conselho de Curadores da Universidade de Aveiro, que é uma das universidades fundacionais, e tenho um contacto direto com o estatuto da Universidade Fundacional. E senti-me um pouco desejoso que o Nuno tivesse avançado um pouco mais nesta área. Eu pensei que as universidades de fundação nasceram no RGES, mas com o RGES do final da primeira década deste século, mas talvez valesse a pena agora olhar para elas com atenção. Devo dizer que, enfim, tudo depende da forma como os conselhos de curadores e os conselhos gerais das universidades funcionam, e os reitores, naturalmente, mas claro que há muitas críticas, não é? Mas eu sou um franco partidário, por aquilo, pela minha experiência, no sentido de considerar que o modelo fundacional é extremamente positivo. Bom, e tem também uma boa descrição dos tão vilipendiados institutos públicos, a sua história, dissecação e análise. Eu acho que isso é muito, muito bom. Bom, coisas novas que o Nuno aborda, as entidades reguladoras, a administração estadual independente. A função reguladora, como no dizer de Saldanha Sanches, como a negação da mão invisível. E o papel de Vital Moreira, que na regulação, provavelmente os que assistem não sabem, mas foi o Vital que, na revisão constitucional de 89, fez introduzir as entidades administrativas independentes na Constituição, e quando foi muito fugazmente deputado do Partido Socialista. E isso ficou, não é? E é muito importante. Depois tem todo um capítulo muito denso e longo sobre a organização existente, as regiões autónomas, as autarquias, os municípios, as freguesias e as regiões administrativas, e chamo a sua atenção, na próxima edição deste manual,
o Nuno vai ter que olhar para as comunidades intermunicipais, sobretudo nas áreas metropolitanas, que estão a ter um papel muito grande, muito maior, nomeadamente nas infraestruturas e nos transportes e nas coisas comuns, como seja neste caso agora da saúde, e as CCDRs. As CCDRs vão também, com certeza, ter alguma alteração decorrente da legitimação política que eles agora adquiriram, não é? Até aqui eram órgãos desconcentrados, da administração central desconcentrada, agora continuam a ser, mas legitimados ou co-legitimados, se quiserem a expressão, com uma eleição ainda muito grosseira, não é? Mas enfim, mas é um primeiro esforço de legitimação. Achei interessantíssimo o capítulo sobre a concessão de serviços públicos, as parcerias público-privadas, a razão da sua popularidade inicial e associada digamos assim, ao New Public Management e a toda a fuga para o direito privado. Fiquei muito impressionado com a sua capacidade para tratar bem o conflito entre a equidade e a eficiência. É uma matéria em que a rapaziada da saúde anda há muitos anos a debater, a discutir, há mais de 30 anos. Talvez os meus primeiros escritos sobre a equidade são aí de 82 ou 83, quer dizer, há muitos anos que andamos, portanto, há quase 40 anos que na saúde, e o grande avanço conceitual sobre o debate sobre a equidade foi feito na saúde. Bom, não tenho, e portanto as parcerias são outro da área extremamente... Não tenho capacidade para reconhecer o que é novo neste manual, ou o que é apenas uma compilação bem organizada, mas acho que se é compilação, repito, bem organizada. Estou quase a terminar, mas não queria terminar sem dizer, sem fazer algumas críticas e, digamos, sem salientar alguns pontos que me parecem... aquilo que eu... Olha a Joana Mota Pinto, viva! O nosso amigo e colega da administração da AFDL devia, espero que aí esteja, porque o grafismo deste manual é muito frágil. É muito frágil. Isto é, a quebra de capítulos, a quebra de... Dou-lhes um exemplo. A página 228, introduz uma matéria extremamente interessante, que é os serviços públicos. Os serviços públicos começa a quebra de... Portanto, começa logo a seguir a um mapa que não tem nada a ver com os serviços públicos e que vem do capítulo anterior. Quer dizer, portanto, o grafismo é muito importante do ponto de vista pedagógico, porque ajuda o leitor, ajuda... Filipe, isto é para ti. Portanto, é preciso ter atenção ao grafismo, porque o livro perde muito não sei se foi por necessidade de poupar páginas, não sei se foi necessidade de poupar papel, o que quer que seja. Reconheço que um grafismo competente traria mais, talvez, 40 páginas, este já de si grande paralelepípedo, mas, portanto, estou disponível a aceitar todas as explicações. Agora, acho que gostaria de ter visto mais, se calhar, e o Nuno corrija-me se, porventura, a minha crítica é infundada. Não vi nada neste volume sobre as ordens, sobre o papel das ordens profissionais, que é e tende a ser cada vez mais importante. E não é apenas um papel político, está a ser também um papel de foster public administration. E isso seria interessante. É possível que o primeiro volume tenha tratado do assunto, é possível até que neste volume haja essa matéria. A função da diplomacia. Nuno, a diplomacia é das coisas mais importantes da nossa administração. É dos setores mais importantes, porque a diplomacia lida com a chamada identificação dos interesses permanentes do país. E, quer dizer, as políticas públicas não podem afastar-se da noção do que são os interesses permanentes do país. O nosso interesse permanente está virado
para a Europa só, ou estar virado para a Europa e para os Estados Unidos, ou estar virado para os PALOPs, ou estar virado para a China e a Índia. Quer dizer, para onde é que passam os nossos interesses permanentes? Isto é muito importante porque também isto pode determinar a forma como se organiza o serviço diplomático. Um país como a Grécia, por exemplo, que não tem um passado colonial e nem navegador, enfim, a não ser na antiguidade clássica, mas um país como a Grécia tem um número de embaixadas necessariamente muito menor que o nosso. Nós temos que ter um peso brutal de embaixadas e a nossa diáspora obriga-nos a ter consulados espalhados pelo mundo que são caros, sobre o qual há sempre queixas permanentes, que são provavelmente mal organizados, enfim, tudo isso. E a função da diplomacia deveria ser referida, talvez numa outra edição, a diplomacia económica, a formação mais universal, fugindo à formação de casta. Espero que estejam diplomatas de formação na audiência, não sei se usar, mas e que não fiquem sentidos por eu falar em casta. Lembro só que a ENA, em França, neste momento, está nos estágios a obrigar todos os estagiários a passarem, não sei se 3 meses, se 2 meses, numa embaixada no estrangeiro. Numa embaixada ou nos serviços comerciais no estrangeiro. Isto era uma matéria de uma enorme importância. Também gostaria de ver mais referência a 2 outros órgãos que são extremamente importantes na administração pública. Um, o Tribunal de Contas. Não preciso de explicar porque é que o Tribunal de Contas é importante. Outro, o Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça é o único órgão que pode defender, que por lei, na Constituição, defende o cidadão contra a administração, ou melhor, defende os interesses do cidadão no seu trato com a administração. Isto seria interessante, provavelmente no futuro vai ser abordado. Bom, finalmente vou terminar dizendo que acho este trabalho muito útil. Peço desculpa do atraso inicial, mas eu não acho que já não é preciso vaticinar sucesso ao mercado. Agora, a responsabilidade que o Nuno assume com este excelente manual é que ele vai ter que o atualizar à razão das atualizações da administração pública portuguesa, isto é, 2 em 2 anos, o João Salles Gomes dirá, será suficiente? Não sei, se calhar ano a ano, mas isto também pode fazer a fortuna do editor e do autor. Bom, e é tudo o que eu tinha para vos dizer, felicitar o Nuno e agradecer esta oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu acho que eu vou eu vou só fazer aqui a passagem porque acho que o Filipe Gomes está de momento, portanto, não pode fazer esta transição. Enfim, já farei os meus agradecimentos em relação à comunicação do professor Correia de Campos. Vou então passar ao professor João Salles Gomes. Boa tarde a todos. Foi com muito prazer, foi uma honra, mas foi com muito prazer que aceitei o convite do Nuno Rolo para intervir na apresentação do seu mais recente trabalho, este segundo volume do Manual de Administração e Governação Pública. E foi com muito prazer a vários níveis. Não é? Desde logo porque conheço e admiro o trabalho do Nuno Rolo, com quem, em termos académicos, tive a oportunidade de conviver, designadamente no âmbito do mestrado de Administração e Administração Pública, na altura achei Dias Feliz, que concluiu, aliás, com particular brilhantismo, permito-me puxar pela memória, não é muito difícil no caso, porque não houve muitas notas destas, acho que são 19 valores. Não é? Bom, depois admito também a sua disponibilidade para a intervenção cívica a vários níveis, sob várias formas, em vários fóruns, que vem desenvolvendo numa sã perspectiva de defesa do interesse público. Acho bastante natural, e há pouco o João Correia de Campos o referia, que seja particularmente bem sucedido, em geral é bem sucedido no livro, mas seja particularmente bem sucedido quando escreve
sobre o interesse público. E bem interiorizado, permite-me dizê-lo, segundo vejo na sua ação cívica pública. Portanto, este primeiro aspecto. Depois, há um segundo aspecto que não quero deixar de salientar e que confere hoje particular prazer, digamos, a este momento. É que o Nuno Rolo dedicou este livro à memória do saudoso professor Juan Mósica Fredo, um grande amigo, um grande professor, com quem colaborei na criação há 20 anos, já passaram 20 anos, do mestrado, então, de Administração e Políticas Públicas, hoje mestrado de Administração Pública, e depois, naturalmente, ao longo do seu desenvolvimento. E é uma nota que quero enfim, deixar. E, enfim, porque partilho a apresentação deste livro com o professor Correia de Campos, de quem, com admiração e amizade, vou seguindo o percurso público nas suas várias linhas de atuação. Como o professor Correia de Campos dizia há pouco, desde que saiu do Instituto de Administração, há muitos anos, também já não há Instituto de Administração, mas fomos nos encontrando, às vezes digo encontrando, nos lançamentos dos seus livros, onde sempre que possível fui estando. E é realmente para mim é também uma honra, enfim, estar aqui com ele hoje. Portanto, tudo isto, muito obrigado, Nuno, por esta oportunidade de aqui estar. Não é? Bom, o livro do Nuno Rolo é um livro muito bem conseguido a vários níveis. Realmente consegue conciliar muito bem a profundidade na análise dos diferentes temas que domina, sem dúvida, com a capacidade de formular a sua explicitação de modo acessível, tão acessível quanto possível, a um público vasto. Foi um objetivo que se propôs, está dito, não é? Mas penso que está bem conseguido, não é? E isso é muito importante. Depois há, digamos, uma preocupação didática em sentido próprio. Por exemplo, para não ir mais longe, ele começa cada um dos capítulos com uma referência aos objetivos pedagógicos prosseguidos e depois com um elenco do quadro normativo pertinente. Toda a construção do discurso realmente procura conciliar, digamos, o rigor da análise, muita informação amadurecida, com, efetivamente, a sua comunicação, excelente português e, enfim, é tão acessível quanto possível. Não é? E esse é, efetivamente, um aspecto particularmente importante. Portanto, trata-se de um trabalho de fácil leitura. Depois há um aspecto que, enquanto jurista, então, há assembleia de juristas, mas enfim, pelo menos juristas de formação de base, não é? Eu costumo dizer que são, pelo menos para mim, que são um bocado um jurista atípico, pois não é que não seja um jurista praticado, mas relativamente atípico. Mas enfim, acho que no fundo somos todos um pouco juristas atípicos. De qualquer modo, a verdade é que o livro de jurista, e perdão, isso nota-se, não é defeito, o livro de jurista consegue ultrapassar, digamos, essa perspectiva pela abrangência metodológica com que trata os diferentes objetos de análise, o que faz do seu livro, em particular o segundo volume, é válido para o conjunto do livro, o que faz do seu livro um excelente objeto daquilo que podemos chamar de ciência da administração. Efetivamente, a ciência da administração tem claramente um objeto próprio, mas de um ponto de vista metodológico, aí nós chamamos uma ciência Carrefour, não é? Portanto,
nela confluem vários saberes, várias aproximações. E o Nuno consegue isso a partir do terreno sólido, que é o seu, que é o do direito, mas depois dando da administração, da organização e da atividade administrativa uma visão muito rica. Portanto, digamos que no seu conjunto esta obra está efetivamente muitíssimo bem sucedida. É atual, foca, não noto, digamos, lacunas ou lacunas relevantes, digamos, ao ver enfim, aquilo que vai desenvolvendo ao longo do texto. Revejo-me em boa parte das análises, sendo que o Nuno, e muito bem, há pouco que foi o professor Correia de Campos o referiu, mas era inevitável num livro deste tipo, ou melhor, é bom que fosse evitado o risco. O Nuno é de um extremo equilíbrio nas abordagens, isto é, dá os elementos, dá a informação, trabalha a informação, mas, digamos, traçando as conclusões que acha que deve traçar, não procura fazer tese em relação, digamos, ao que é ou que deve ser a administração pública. Está muito bem, porque isto é um manual, não é? Que permite a reflexão, permite a abordagem a partir de diversas pistas sobre o que é a administração pública. Isto não significa que não esteja subjacente, e ainda bem, um quadro de valores, não é? Que, digamos, é evidente. São os quadros de valores que, no fundo, se reportam ao Estado de Direito, estão muito presentes na defesa à outrance do interesse público e que, digamos, ao tratar as diversas questões, mesmo as mais melindrosas, estão efetivamente presentes. Quando se lê este livro no seu conjunto, e é uma excelente obra de referência, nós percebemos bem que o Nuno sabe que em matéria de administração pública é preciso ter uma visão abrangente, que seja uma visão, no fundo também uma visão estratégica, não é? Uma frase já antiga de um conhecido teórico da administração pública, não é? Ao volante de um carro, para chegar ao destino, não basta saber guiar, é preciso saber para onde se vai e por onde se vai, não é? E, efetivamente, digamos, o mundo baliza muito bem os caminhos que podem ser trilhados, digamos, deixando em aberto, em relação às diversas soluções de modernização administrativa, aquilo que, enfim, pode ser feito, mas, digamos, quando é mesmo situações em que não pode nem deve ser feito. A administração pública, dizia há pouco, a administração pública é um pente pó no que diz respeito, digamos, que tem como objeto académico, que é evidente que há obras interessantes, naturalmente. É um exemplo muito claro, não é? Da voz, portanto, nessas áreas. Eu pergunto, mas que manual de ciência da administração nós podemos dar aos estudantes? Que manual em português, não é? Enfim, acho que isso é interessante, são os mais abrangentes do que outros, não é? Mas, se pode recomendar o velho manual de ciência administrativa do Jacques Vallée, mas ninguém lê francês, não é? E, portanto, e não é isso também exatamente, eventualmente, que se quer. Portanto, também nesse aspecto, digamos, pela sua abrangência, este manual, que é verdadeiramente uma administração, sendo uma pessoa da pública portuguesa, é efetivamente extremamente mas, digamos, todo este trabalho
trabalho, digamos, vem, enfim, acaba por ser, com certeza, um contributo significativo no desenvolvimento da ciência da administração em Portugal. Falta-nos, já agora, que não é o, digamos, o estudo científico, o que vemos muitas vezes é a glosa sobre a glosa da glosa de artigos mais ou menos interessantes, frequentemente interessantes, escritos por autores, uns clássicos e outros nem tanto. Não é? Portanto, faltam-nos esses estudos empíricos e falta-nos isto também, que o Nuno acabou de fazer, sem primor para outros contributos anteriores que foram surgindo, mas este é particularmente abrangente, é particularmente rigoroso, é particularmente interessante como objeto de estudo, mas não é só objeto de estudo para os estudantes, porque, efetivamente, claramente, não é? Está pensado para ter estudantes deste nível, não é? Está pensado também para ter esse uso, mas digamos, algo muito interessante onde todos nós que nos interessamos pela administração pública e, por suposto, irmos conhecendo alguma coisa da dita, vamos aprendendo, não é? Porque, digamos, a abrangência da temática abordada neste livro, efetivamente, é tal que eu encontrei aqui em vários pontos aspectos que desconhecia ou que conhecia francamente mal e, portanto, disso muito aproveito. Mas voltando ainda, digamos, a esta ideia de que a administração pública é um pouco parente pobre nas ciências sociais, isso tem uma história conhecida em Portugal, não é? A autonomização dos estudos sobre a administração pública, sobretudo do campo do direito, foi tardia. Digamos, está efetivamente ligada, de um ponto de vista teórico e prático, frequentemente à ausência de políticas públicas ao longo dos anos que tenham como objeto autónomo a administração pública. Não é? Há a política de saúde, a política da educação, a política de trabalho, etc. Não é? Há uma política de administração pública. Bom, uma política pública de administração pública. Isso significa. Não significa, com certeza, que não haja medidas e não haja políticas em sentido amplo de administração pública. Mas considerar a administração pública como objeto de política autónoma e depois trabalhá-la, não é? De um ponto de vista teórico, depois com consequências práticas na ação, não creio que tenha sido, em geral, apanágio do poder político e dos sucessivos governos que, digamos, foram tratando estas matérias. Alguns melhor, outros menos felizes, e cada um terá a sua opinião a este respeito, mas este é um aspecto importante. A administração pública, salvo melhor opinião, deve ser objeto de uma política pública, que é a política da administração pública, nem características específicas. É suscetível de ser enquadrada nas chavetas de análise das políticas públicas, mas isto em Portugal é muito pouco trabalhado e depois as consequências disto são algumas. Também aqui, digamos, o trabalho do Nuno é um excelente contributo. Depois há aqui aproveitando este momento, há aqui algo que me parece importante salientar neste momento. Estamos a viver desafios muito relevantes que colocam a administração pública neste momento, mas há algo que só recentemente, creio que recentemente há uma evolução positiva neste domínio, começa efetivamente a ser tratado como deve ser e também tratado a nível académico. Refiro-me ao facto de a administração pública armazenar informação a um nível absolutamente notável. A administração pública tem dados sobre as mais diversas áreas de atuação pública que são inestimáveis. Portanto, digamos, o desenvolvimento do conhecimento em relação a estes dados, a sua difusão, o trabalho sobre estes dados, o desenvolvimento da ciência de dados, é hoje algo que é absolutamente fundamental, não é? Para que se possa fazer alguma coisa a sério. Há pouco o professor Correia de Campos também referia com episódios quase anedóticos em termos históricos, não é? Como é que as coisas iam sendo feitas e iam sendo recolhendo os dados, o censo, bem me lembro, não é? Sobre a administração pública,
digamos, é absolutamente inaceitável que a situação perdure, mas verifico que tem havido também evolução neste sentido, e é com muita satisfação que digo que, entre outras universidades, o ISCTE tem, neste momento, a nível de segundo e terceiro ciclo, desenvolvido a formação em ciências de dados. Outras universidades têm feito também, e isso é extremamente positivo. Enfim, há pouco foi feito pelo professor Correia de Campos, uma excelente visita guiada ao livro do Nuno. O que eu posso dizer é que, tendo visto com muita atenção o primeiro volume, efetivamente, está escutado em muitos sítios. Quando eu tratei de adquirir, eu já conhecia o primeiro volume, mas quando tratei de adquirir o segundo volume, digamos, nós só tínhamos o segundo volume. Grandes livrarias, não, atenção, não sei como é que é isso das segundas edições, mas é um facto, até porque a nível de recomendar livros que estão esgotados. Não é? Bom, fica aqui a nota. De qualquer modo, efetivamente, digamos, este segundo volume, nas várias vertentes, é algo onde aprendi bastante, onde creio que muita gente, a vários níveis, vai aprender bastante. Apreciei os valores que estão subjacentes ao trabalho, não esperaria encontrar outros. Apreciei o seu rigor, o seu nível científico, a sua capacidade de escrever bem sem complicar em demasia, não é? O modo, sou sensível ao modo como procurou ultrapassar uma escrita que se cingisse à reflexão jurídica e domina bem a área jurídica, não é? Para, digamos, ver as perspectivas económicas, observar a perspectiva económica, todos esses conceitos fundamentais hoje para que, digamos, se conheça bem o que é a gestão pública. O seu livro é um excelente objeto de trabalho, lembrar-se melhores parabéns, para gostar da felicitação inicial do Lobo na Vila, não é? Estava muito bem visto, de acordo com a perspectiva que depois desenvolve ao longo do trabalho. Não é? E, portanto, termino por aqui, reiterando os meus parabéns, agradecendo o convite para estar aqui. Queria também considerar uma honra. É aquilo que dizia também, não foi o Correio de Campos há pouco, é muito verdadeiro. Fui ambicioso no objeto, e muito bem, não é? E agora vai ter muito trabalho a atualizar aquilo, não é? Mais trabalho do que devia, porque a nossa administração pública, em geral, o nosso poder político, gosta muito de resolver problemas com atos normativos, não é? E, portanto, digamos, vai ter muito trabalho nesse aspecto, não só nesse aspecto, mas também nesse aspecto. Mas vale largamente a pena, porque está com certeza nos próximos anos um excelente desenvolvimento de trabalho para que se interessa por estas áreas. Parabéns, muito sucesso na divulgação desta obra. Não sei se me estão a conseguir ouvir. Eu estou aqui com algumas interferências. Muito bem. Sr. Professor, muito obrigado pela sua intervenção. Aproveito aqui para dizer que há pouco não tive a oportunidade, que quanto ao grafismo, anotei aqui tudo, portanto, pelo menos o mapa da página 228, e que trabalharemos certamente no futuro para corrigir tudo aquilo que possa ter corrido menos bem, mas que acho que, de facto, ainda na versão digital, pelo menos vamos a tempo de adaptar o grafismo, como o Sr. Professor sugeriu, e muito bem. Ora, sem mais demoras, passo a palavra
ao homem do momento, à razão de aqui estarmos hoje, ao autor desta obra, autor Nuno Miguel Cunha Rolo. Por favor, com a palavra. Obrigado, Filipe. Bom, devo dizer que se fosse eu que tivesse de falar sobre o livro, acho que não falaria tão bem enfim, pelo menos não era tão gentil nem tão bondoso quanto os ilustres oradores e professores aqui, portanto, tiveram a amabilidade de falar sobre o livro. Eu só posso estar grato, aliás, a escrita deste livro é também uma forma de gratidão, porque de facto isto não este manual, como enfim, já o professor Correia de Campos disse, e o professor Sólides Gomes também disse, é uma obra, enfim, bastante, com grande ambição, não é? É verdade, e com alguma audácia, uma audácia perigosa, arriscada, que não é provavelmente muito comum na administração pública, ainda para mais feito por uma pessoa que era mesmo da administração pública, porque a administração pública é a minha carreira, portanto isto é um trabalho feito essencialmente por um técnico, não é? Um técnico da administração pública. E, portanto, apesar das minhas deambulações, enfim, que é pela docência, pela formação, como dirigente também, mas no fundo, o que eu sinto-me um técnico e, portanto, é também com essa humildade, que não deixa também ser uma lição para todos nós, porque de facto isto é como, aliás, eu costumo dizer, este manual não devia ser feito por mim, não é? Isto não devia ser escrito por mim. E portanto, porque eu acho que já deveria ter havido este manual, já deveria haver um manual, não digo como este, com certeza bastante melhor, mas eu acho que este manual, aliás, e foi precisamente isso que mais me motivou a escrevê-lo, foi precisamente por não haver digamos, algo que os alunos, sobretudo, e alunos e pessoas que estudam administração pública, há muito, enfim, que sentiam essa necessidade, e aliás eu escrevi isso, penso eu, está no primeiro volume, no prefácio do primeiro volume, na apresentação, e escrevo que isto partiu, de certo modo, de uma reivindicação sentida por parte de alunos, formandos, que não tinham, digamos, uma base que pudessem, enfim, trabalhar. Partiu um pouco daí, mas pronto. Mas, em primeiro lugar, queria, de facto, agradecer, porque eu só queria falar dos dois tópicos. Por um lado, podia dividir isto, gratidão, por um lado, e por outro lado, se calhar, mais, não tanto propriamente do livro, mas, enfim, algumas histórias podem ser engraçadas do livro, histórias, mas pronto, podem ser úteis, pelo menos na minha perspectiva, e pode haver aqui algumas questões que podem ser úteis até para a compreensão do livro e eventualmente até para sentirem necessidade ou para avaliarem se é um livro que vai de encontro aos vossos interesses, ou vai de encontro às pessoas que o desejam comprar ou que pelo menos que podem um dia querer consultar. Portanto, primeiro, gratidão aos oradores, naturalmente, já o disse, à editora e às pessoas que também já mencionei, as pessoas todas da editora, portanto, ao presidente Filipe Gomes, Tomé Cardoso, Antónia Bairrinhas, o Pedro Piles, Miguel Ferreira, muito obrigado a todos. E em termos, também gostava de agradecer, em especial, porque isto nada se faz sozinho e, portanto, é um trabalho que assenta muito, enfim, como o Newton dizia, nas ombros de gigantes. Portanto, eu só quero mencionar aqui, destacar aqui alguns gigantes que tive a honra de serem meus professores, mestres e mestras, como, por exemplo, enfim, no direito, tive provavelmente uma das pessoas que mais me marcaram foi o professor Joaquim Gomes Cantilho. Ainda para mais, tive a honra de ser seu assistente universitário durante vários anos, em Ciência Política e Direito Constitucional, coisa que nunca me passou pela cabeça, enfim, quando estava a tirar o curso.
e, por incrível que pareça, mesmo quando acabei o curso, isto agora é uma à parte, mais uma história, enfim, que nem nunca pensei que viesse a ser assistente de Ciência Política e Direito Constitucional, porque era precisamente a minha pior nota da licenciatura. Portanto, acabei por ser assistente numa cadeira que era precisamente a minha pior nota da licenciatura, o que é uma coisa bastante caricata. Eu até contava aos alunos e eles nem acreditavam, pensavam que eu estava a brincar. Enfim, provavelmente isto também pode ser um bocadinho uma espécie, enfim, pondo aqui uma ponta de humor, uma espécie de vingança, entre aspas, claro, estou a brincar, em relação eu diria, o calhamaço, perdão a expressão, que era estudar Direito Constitucional, porque o Direito Constitucional, o livro do professor Gomes Cantilho, aliás, foi meu professor, como já disse também, e tínhamos que estudar, enfim, na altura era mais ou menos 1400 páginas, uma coisa que era, aliás, acho que não havia no curso de Direito maior manual do que esse. E eu um dia era aluno e, portanto, eu dizia assim, bem, quem escreve um manual de 1400 páginas deve ser uma coisa brutal, deve ser uma coisa... E até depois, mais tarde, como assistente, costumava brincar com os alunos que o livro tinha 1400 páginas, mas só tinham, não se preocupassem, porque eles só tinham que estudar 900. Não é? Porque a parte do estado de emergência, a parte, enfim, toda aquela outra parte não era preciso estudar. Mas hoje, e vendo esta parte que eu disse dos 1400 páginas, é uma lição brutal de humildade. Porque provavelmente, depois de escrever este livro, não sei se, é claro que estão as ideias, ficam mais arrumadas e temos mais, obviamente, supostamente mais conhecimento, mas ao mesmo tempo, o arranque para pensar as coisas, eu não sei se acontece, se é assim com as outras pessoas, mas é muito complicado, porque há tanta coisa, por onde é que eu começo? Porque as perspectivas são tantas, sobretudo na administração pública, e tratar um tema é bastante complicado, porque, aliás, se lerem o livro, podem verificar que em vários temas eu começo assim, na perspectiva política, na perspectiva jurídica, na perspectiva administrativa, na perspectiva gestionária, quer dizer, ter de estar sempre a analisar as coisas, não é por acaso que a administração pública é de facto multidisciplinar, e isso também ajuda e contribui para que não haja um manual, provavelmente, porque é preciso, de facto, ter aqui algumas bases, portanto, várias bases, enfim, provavelmente para se construir, enfim, um livro deste, pelo menos bases mínimas, do que não é fácil. E isso explica-se também um bocado pela minha dispersão, não é? Porque eu, tal como o professor Sá Lisboa me referiu, eu também sou jurista, portanto, enfim, também a minha formação é Direito, depois passei para a Administração Pública, entrei na Administração Pública precisamente através do CAGP, fiz o primeiro CAGP, aliás, cujo um dos mentores é precisamente o professor António Correia de Campos, como ele bem sabe, e era presidente do INE à altura, portanto, ele, quando estava a tirar o curso, o professor Correia de Campos era era o presidente do INE, do Instituto Nacional de Administração, e, portanto, e depois uma pessoa tem que estudar políticas públicas, tem que ter uma parte de ciência política, mas isso também já eu tinha, porque aliás, também dei aulas durante vários anos nesse domínio. Portanto, isto é preciso ter aqui uma certa complementariedade. E não é fácil, de facto, uma pessoa com 15 ou 10, 15, 20 anos, provavelmente, ter este percurso, não é? Porque normalmente depois vai-se para a carreira de direção pública, ou fica-se especialmente numa carreira académica pura em que é um tema, ou para Direito, ou é para Administração Pública, ou para Ciência Política. Portanto, perde-se aqui um bocado. Por isso é que a Administração Pública, enfim, provavelmente, não sei se os meus ilustres oradores estão de acordo, mas pelo menos há aqui esta especialização da Administração Pública, ao mesmo tempo, envolve uma multidisciplinaridade que, por vezes, também não é fácil de encontrar. E é preciso ter um certo caminho. Aquilo, ao mesmo tempo uma dispersão, mas ao mesmo tempo uma concentração na área da administração pública.
Quero agradecer, portanto, na área do Direito, o professor Joaquim Gomes Cantilho e o professor Jorge Miranda também, que também, por sinal, no mestrado na Faculdade de Direito de Lisboa, foi meu professor. Portanto, tive a sorte de ter os pais da Constituição, digamos assim, como professores. Na parte da ciência política, também agradecer ao professor Adriano Moreira, enfim, também foi meu professor na Faculdade de Lisboa no mestrado em Ciências Jurídico-Políticas, que frequentei e de facto foi uma honra. E também o professor António Marques Bessa, de quem eu fui assistente universitário, portanto, era de facto uma pessoa, enfim, fora de série, o professor Marques Bessa, infelizmente já falecido. Na parte da administração e gestão pública, tenho que destacar duas pessoas. Uma é a doutora Isabel Corte Real, de quem, de facto, por circunstâncias, enfim, não vai conseguir estar aqui connosco, mas por acaso até enviou um e-mail. Enfim, o e-mail é demasiado... Ela até disse que eu podia ler o e-mail, mas eu não vou ler o e-mail porque é demasiado elogioso, mas referiu que respeitava muito e tinha muito carinho também pelos nossos oradores, portanto isso é a única coisa que eu vou dizer, porque de facto é uma senhora, eu diria que é a senhora administração pública, porque em todos, enfim, e é de facto uma pessoa, uma referência na administração pública e, enfim, e em termos de governação e em termos de conhecimentos da administração pública deixa saudades. E por último, last but not the least, o professor Ronan Mósica Fredo, que é precisamente a quem eu dedico este volume. Meu orientador de mestrado, meu orientador de tese de doutoramento e enfim, não há muitas palavras para é uma pessoa super dedicada, uma pessoa hiper dedicada à administração pública. É claro que nós temos na administração pública, enfim, houve vários professores, vários mestres, sobretudo na parte do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, porque, enfim, foi muito ligadas à administração pública, designadamente, enfim, podemos dizer na segunda metade do século XX, mas a primeira metade do século XX foi essencialmente dominada pelo direito e pelos professores, digamos, de Lisboa e Coimbra. Mas eu diria que o professor Ramos e Cafredo pode ser perfeitamente, no ISCTE então, é o pai da administração pública. E eu acho que isso não há muitas dúvidas e portanto, é de facto, e é com muita, enfim, é com grande saudade que o recordo e que também com a sua motivação, com a sua... enfim, sempre com o seu alto bem-estar, o seu boa disposição, até mesmo quando estavas, às vezes até diria, até a má disposição do professor João Mósica Fredo, às vezes era um pouco, digamos, não diria divertida, mas era uma pessoa sempre com uma grande energia dentro de si, uma grande boa disposição e, enfim, eu recordo com bastante saudade. Depois, é óbvio que tenho a história da publicação, enfim, e aqui na associação, pela Associação Académica, também já a contei logo no início, não é? Quero também agradecer, portanto, à doutora Cristina Pereira Nunes, do INA, que no fundo foi com base num pedido dela, portanto, para um curso dirigido aos estagiários do PEPAC, que isto precisamente surge. Porque a ideia era eu escrever um manual do Estado e da Administração Pública num curso de formação em que eu era formador, mas só que não havia, enfim, eu comecei por reunir alguns elementos que já tinha e, claro, e foi praticamente há 5 anos, se não me engano, que comecei, digamos, fiz esse manual, que era para ser de 100 páginas, supostamente quando tinha 100 páginas, de facto, quando o entreguei, enfim, mas ao final de 2 anos já tinha 1000, ou qualquer coisa desse género, e enfim, ao fim de 4 anos, enfim, tinha quase o dobro. E isto é só, enfim, é paixão, só posso explicar por aí, porque não vejo outro, porque isto obviamente tem também sacrifícios e tem outras coisas que podem ficar para trás,
mas na minha perspectiva, enfim, pelo menos na perspectiva pessoal e não é essa a minha sensação, porque isto de facto é um manual que eu sei que é um bocado para desbravar, como penso, não sei se foi o professor Correia de Campos que disse, um pouco de que desbravar um pouco um caminho. Não é que não haja pessoas que já tenham desbravado e muito em várias áreas e muito mais e muito melhor, obviamente, do que está no livro. A questão somente é tentar aqui fazer tentar fazer algo que seja mais unitário e houve grandes preocupações, não só científicas, mas também pedagógicas, designadamente grafismos, questões, portanto, de quadros, figuras. Houve sempre uma grande fazer tabelas, portanto, houve sempre aqui bastante uma preocupação de tentar que fosse aqui o mais pedagógico possível e houvesse aqui recurso a estes mecanismos, a estes grafismos, enfim, dentro do possível, daquilo que também as matérias permitiam. Porque, de facto, como o professor Correia de Campos dizia, há aqui figuras que são enormes, só para a figura da administração, que fala da administração pública, e depois divide em vários tipos de administração, e depois dentro dessa administração, cada tipo de administração ter os seus subtipos, enfim. É algo que também é bastante difícil de arrumar num livro, provavelmente deste tamanho. Provavelmente, se fosse um pouco maior, poderia ajudar. Mas isto, de facto, é esta preocupação, uma preocupação muito de tentar condensar o conhecimento que existe, tentar, ou pelo menos, que seja também percebido por leigos, tanto quanto possível, portanto, apresentá-lo e que seja também, as pessoas possam utilizar e que seja útil para alunos, funcionários, enfim, candidatos a concursos, enfim, até políticos. Penso que também seria, poderá ser útil. De facto, a administração pública é um dos campos científicos que eu diria, se calhar, menos estudados do planeta. Acho que foi o Richard Stillman que tinha dito que a administração pública era um dos campos científicos mais importantes do planeta, não é? Eu diria que pelo menos é um dos campos científicos menos estudados no planeta, provavelmente. Isto desde logo por duas razões. Aliás, essas razões eu digo no primeiro, tento até com alguma extensão, tento até aprofundar isso. Como é que surgiu, de facto, a ciência da administração, e como é que a ciência da administração pode ser uma ciência, e eu até sustento isso. Apesar de ser uma ciência, obviamente, com algumas especificidades, porque de facto está invadida, entre aspas, por outras ciências e outras perspectivas, mas isso como todos os outros campos, mas de facto é muito dominada pelo direito, e também é um objeto da ciência política, da gestão, das políticas públicas, da sociologia das organizações, enfim. Aliás, até é difícil arranjar uma nomenclatura para dizer quem é que estuda a administração pública, ou seja, um direito é jurista, quem estuda economia é economista, e assim por diante, e quem estuda a administração pública. O melhor que se pode dizer, penso eu, que se possa arranjar é ser um administrativista. Bem, mas aí também os juristas de direito administrativo já também alguns se auto-intitulam administrativistas, ou pelo menos jus-administrativistas. Mas até aí há uma dificuldade em estabelecer, da administração pública, digamos, se impor, não é? Até nessa pequena minudência, ou pelo menos nesses detalhes. Quanto à parte, digamos, mais propriamente do livro, portanto, o que é que eu posso
Essa preocupação multidisciplinar, de facto, houve essa preocupação de dar várias perspectivas dentro do tema do objeto da administração pública. Há também uma preocupação, digamos, de governação pública, uma perspectiva maso de governação pública, uma perspectiva mais meso de políticas públicas e mais micro de administração e de políticas e de gestão pública. Ainda que enfim, também não tenho, não é algo também, penso eu, que falta desenvolver, mas diria que o ideal era, enfim, era haver outro volume para políticas públicas e outro volume para a gestão pública, pelo menos gestão pública, porque a gestão pública não só há uma necessidade, digo eu, científica, ou pelo menos uma necessidade em termos de investigação e de aprofundar esse conhecimento, como também, eu acho que, e na minha opinião, é um dos déficits que nós temos na nossa administração pública, é precisamente as competências de gestão. E quando digo gestão, incluo, enfim, também aqui a liderança, porque, enfim, normalmente a gestão também, na abordagem científica da própria gestão, a liderança, digamos, a maior parte dos autores, portanto, põe na gestão. Portanto, a gestão pública é, de facto, enfim, falta um manual de gestão pública e isso seria útil não só em termos de conhecimento, em termos científicos, mas também em termos práticos. Depois, obviamente, também aqui estudar a administração pública, há várias fontes e temos, às vezes, desde a história, a sociologia, a estatística, portanto, também não é fácil aqui abordar e dominar essas matérias. A minha preocupação, ou pelo menos uma delas, porque houve várias, e penso que, e escrevo isso logo na introdução do primeiro volume, porque depois não repeti parte do segundo volume, pois não houve essa repetição, portanto, porque isto, o primeiro e o segundo volume enfim, é entendido como uma única obra, não é? Houve uma preocupação em dotar a administração pública de conceitos próprios. Até porque, senão, também não podemos fazer uma construção científica da administração pública se não adotarmos de conceitos próprios, não é? É claro que há conceitos, e isso é muito difícil, o professor Correia de Campos há bocado falou na hierarquia, quer dizer, pois, a hierarquia, mas a hierarquia está muito tomada, até os próprios conceitos de administração estão tomados pelo direito, não é? E, portanto, e não é que não haja também uma abordagem própria administrativa, porque há, e isso nota-se, penso eu, em todo o livro, e no primeiro e segundo volume, mas houve essa preocupação. Por exemplo, há princípios que são um pouco teorizados, enfim, ainda muito incipientes, na minha perspectiva, e sim, e era uma crítica mesmo bem aplicada, porque, aliás, como as outras foram, ou pelo menos algumas, eu já vou aí, mas a parte de facto por exemplo, o princípio da responsividade, não é? É algo que não é comum, e eu teorizo um bocado esse princípio. Eu acho um princípio absolutamente essencial na administração pública, mas não é um princípio que não está plasmado, não está plasmado diretamente, expressamente na Constituição, nem em nenhuma lei. Não é? Mas para mim é absolutamente fundamental e tento justificar porque no livro. Não é? Questões como a proximidade, enfim, etc. Depois, obviamente, tenta-se, não diria inovação, porque não há conceitos inovadores, mas eu diria mais uma espécie de neocriação, portanto, ou seja, criar coisas que não são propriamente novas, mas são dar-lhes uma outra, como por exemplo os administradores públicos. Eu acho que o regime não faz sentido nenhum, e em nenhuma perspectiva faz um sentido de haver vários regimes de direção pública. Temos os estatutos do público, temos os estatutos dos dirigentes, enfim, eu acho que se ganhava muito fazendo um único estatuto
para um regime unitário para todas as pessoas que lideram na administração pública. É claro que depois pode haver, enfim, graus diferentes, até remunerações diferentes, e claro, e tudo isso o que provavelmente há vários motivos para essas especificidades, mas isso era do regime específico. Ou seja, no fundo o que eu defendo no livro é que, enfim, uma espécie de crítica proposta que é de poder haver um regime unitário em que havia um regime geral e um regime especial. Não é? E não haver, acho que já não há justificação para ver grandes diferenças, pelo menos, enfim, não sei as diferenças habituais de responsabilidade, claro, e de remuneração, claro, e isso tudo. Mas eu acho que era não só teria um papel simplificador em termos jurídicos, como também dava um bom sinal em termos políticos, no que respeita à valorização da direção pública, alta direção pública e da direção pública intermédia, como também poderia até haver, enfim, aqui alguns incentivos próprios nestas importantes funções. O que mais, das partes mais difíceis de escrever o livro, já agora confesso, enfim, não foi precisamente a igualdade de género. Aliás, a igualdade de género, curiosamente, que era só para ter 3 páginas, à volta disso, acabou com 30 páginas. Não sei se me apaixonei pelo tema, mas o que é facto é que... mas foi dos mais difíceis, porque, de facto, tirando... Não é que não haja informação, há muita informação sobre igualdade de género na idades, e estatística, e estudos, na administração pública, mas para este fim foi bastante difícil, até porque também eu não era propriamente, enfim, não dominava o assunto, mas tive, enfim, depois tive também a sorte de ter 2 amigas, aliás, que digo, e pessoas que, portanto, conhecem bem a área de igualdade de género e portanto, estão no livro. Faço esse agradecimento, portanto, da revisão dessa parte, mas de facto foi bastante desafiador essa parte, e provavelmente das mais difíceis. Enfim, e depois há coisas que ficou, eu diria, não foi no zero, claro que não foi, mas não havia, por exemplo, quando nas estruturas temporárias, o professor Correia de Campos falou nas estruturas temporárias, esta construção de diferenciar estruturas de demissão, grupos de trabalho, comissões, quer dizer, que é algo que pulula, enfim, na administração pública, e às vezes mistura-se. Eu faço, de facto, ali algumas críticas, por vezes há estruturas de missão, mas não é, por exemplo, na maneira como é o estatuto de quem lidera a estrutura de missão, não é propriamente uma estrutura de missão, mas depois as competências também não são típicas de uma estrutura de missão. É como se fosse um grupo de trabalho, depois há competências de um grupo de trabalho que devia estar no estatuto de missão. Bem, e o que eu faço, enfim, é claro que como não há, e o professor Correia de Campos disse isso, e bem, isto é uma coisa que não há propriamente, quer dizer, não há, melhor dito, não quero aqui, porque não tive conhecimento e acesso, claro, se houver, enfim, obviamente terei que ver, mas enfim, daquilo que pude aceder e da literatura que consegui procurar, não, pronto, é um exemplo em como tive que, digamos, fazer aqui alguma construção com base nas respectivas normas e legislação aplicável e na prática também, porque li várias resoluções, portanto, vários diplomas governamentais para perceber onde é que estavam aqui as grandes diferenças entre estruturas de missão, a constituição de grupos de trabalho, comissões, etc. Pois há coisas que eu também descobri, eu estou como o professor Salles Gomes,
que eu também desconhecia, enfim, tive que estudar no momento e aprofundar, enfim, e nem conhecia da importância que tem, por exemplo, a CAOP, a Cartografia Administrativa Oficial de Portugal, é uma coisa que eu acho que muita gente, se calhar, não deve conhecer, mas é de uma importância, tem uma importância bastante, aliás, nem sequer tem valor normativo, mas é curioso como as coisas, por vezes, que não têm valor normativo, ou jurídico ou normativo, por vezes são aquelas mais eficazes pois na prática. E a importância da cartografia administrativa, não só para as autarquias e para os limites territoriais, mas, por exemplo, para os fundos, para a aplicação dos fundos comunitários, enfim, foi algo que eu descobri, gostei muito de descobrir isso, bem como os agrupamentos europeus de cooperação territorial, que também são pessoas coletivas públicas, mas que provavelmente não muita gente deve conhecer. Enfim, entre outras, as próprias cooperativas de interesse público e toda esta administração de interesse público, que confesso que, claro que há literatura sobre cooperativas, há literatura da utilidade pública, enfim, já não há tanto, mas pronto, mas há aqui, como diz o professor Salles Gomes e bem, há aqui muita dispersão, por vezes há aqui vários estudos, de facto. Tenho pena que os estudos das teses de mestrado não sejam mais publicadas. Aliás, eu sei que o ISCTE, por exemplo, publicou várias e tem feito um esforço nisso. Publicava, penso, 2 em 2 anos, ou mais ou menos, publicava sempre algumas teses, pedia aos autores para que transformasse um pouco a tese em artigo, para que para se divulgasse ao público e às pessoas, portanto, em geral, as teses de mestrado. Eu penso que essa prática não devia ser abandonada, devia-se continuar, porque senão isto fica muito nos repositórios, as teses e até as teses de doutoramento, quer dizer, ficam muito nos repositórios e às vezes até é difícil aceder às teses, porque, enfim, por vezes há teses que não se pode aceder, algo que que acho que não devia ser proibido. Ou seja, escusamos de ter que ir à Torre do Tombo, escusávamos de ter que ir à Torre do Tombo para as consultar, portanto, eu acho que isso também é algo que ajudaria também a divulgar os trabalhos das pessoas, incentivar os mestres e quem sabe, enfim, e todas as pessoas também, no fundo, para enriquecer aqui a literatura da administração pública. Só para terminar, porque isto já vai longo, só para dizer aqui aqui em género de defesa, não da argüência, mas de defesa aqui do próprio escrito. O professor Correia de Campos disse, eu não sei se o professor Correia de Campos se referiu a desenvolver as comunidades intermunicipais, porque as entidades intermunicipais estão descritas e estão tratadas na página 631 e seguintes, portanto, as CCDRs também estão na página, portanto, nos serviços periféricos concentrados, se não me engano, enfim, na página 360, portanto, são exatamente. Aliás, nas CCDRs, que eu já sabia que isto ia ficar desatualizado, porque já estava em preparação a alteração, portanto, a este regime, já era previsível. Claro que há aqui uma parte que não está já desatualizada, mas há a parte que eu faço uma análise mais dos desafios que as CCDRs têm, mantém-se, e foram vários os desafios que eu digo que têm as CCDRs, e acho que são quase 2 páginas que eu dedico aqui às CCDRs, numa perspectiva de como é que as CCDRs, as preocupações, os desafios e aquilo que, enfim, os perigos, os riscos e também as coisas, os benefícios que traz, acho que ainda estão atuais. E, portanto, quanto
ordens profissionais, claramente, professor, isto não foi logo de parte. Aliás, quem vê o trabalho que foi feito pelo professor Vital Moreira quase que nem se arrisca a entrar nesse campo. Até porque este tipo de administração autónoma, mas a administração profissional não é muito comum. Aqui, por acaso, se calhar foi por uma questão de conveniência, mas é um tema, o tema das ordens e a administração das ordens é de facto algo, mas eu acho que há ali uma enfim, não quero entrar em grandes discussões, digamos, académicas, mas tenho algumas dúvidas quanto às questões de natureza administrativa, digamos assim, em alguns casos, em algumas componentes das ordens profissionais. Mas confesso que já não me lembro bem porque é que não as coloquei aqui, mas pronto, mas provavelmente tem um bocado a ver com essa minha falta de conveniência e até com alguma resistência em relação a esta componente mais administrativa das ordens. A questão da diplomacia, sem dúvida, é de facto algo muito importante, ainda que saibamos, infelizmente ainda é um silo da administração pública, é um silo, quer dizer, que é para entrar, que é para em termos de transparência, em termos de... são funções muito importantes, mas é muito fechado, é uma administração muito fechada. Pronto, perdoem-me se para quem discorda, mas também é uma pessoa de um leigo, portanto é a percepção que tenho, digamos, como cidadão e como estudioso da administração. O Tribunal de Contas e o Provedor de Justiça, aqui de facto é verdade, mas como a natureza jurídica do Tribunal de Contas é mais uma natureza jurisdicional, não é? Ainda que haja aquela componente política ou jurisdicional, enfim, tal como o Tribunal Constitucional. Mas isto, quer o Provedor de Justiça, que também é um órgão político, não é? Ainda muito importante, como disse bem, para a administração pública, mas estas duas instituições estão tratadas naquela parte do manual enfim, que agora podia ser da parte do Estado e da administração do Estado propriamente dita e dos órgãos de soberania, que a tal que foi entregue, enfim, conjuntamente com esta, a Almedina, e que foi recusado, e portanto, e talvez agora, e também está nesse escrito, enfim, haja tempo e saúde para rever esse trabalho e pronto, e aproveitar também um pouco a experiência que tive, porque eu trabalhei na Assembleia da República durante 5 anos, ou quase 5 anos, portanto sei como é o funcionamento parlamentar e aliás e também por isso ajudou-me bastante a escrever sobre essa parte da administração parlamentar, mas isso penso que terá que ficar talvez para outro livro, e enfim, e outro lançamento. E pronto, acho que já vamos para lá do tempo. Isto estava previsto só para ter 1 hora, 1 hora e picos, e já vai quase em 2 horas. E só posso terminar com obrigado. Obrigado aos oradores, obrigado, portanto, às pessoas presentes e a todas as pessoas, enfim, que contribuíram e participaram, minha família, amigos, todos estão aqui neste livro, de uma maneira ou de outra, e pronto, e espero que leiam e espero que seja útil e que tenham prazer, e se tiverem 1% do prazer que eu tive a escrevê-lo, enfim, acho que conseguem, acho que vão ficar, pelo menos, poder ler e ficar satisfeitos, pelo menos em perceber, porque eu também tenho sempre essa preocupação, apesar de fugir a certos conceitos, é muito difícil, mas tive sempre essa preocupação de tentar explicar o melhor possível e trazer para a parte administrativa, uma perspectiva administrativa, como o professor Correia de Campos disse bem, e cuidado
a eficiência, que é uma coisa, enfim, isto é uma coisa muito minha, mas eu detesto ver as pessoas falarem em eficiência, não sabem o que significa verdadeiramente eficiência, ou pelo menos utilizarem o conceito económico de eficiência na administração pública. Eu acho que isto devia ser explicado, o princípio da eficiência, aliás, nos vários cursos de formação que existem na administração pública, até para dirigentes, devia ser logo das primeiras coisas, a eficiência não é uma eficiência económica. A eficiência na administração não se reduz à eficiência económica. E, portanto, tal como a boa administração, infelizmente o CPA não ajuda, o Código de Procedimento Administrativo, que dá uma noção muito economicista do princípio da boa administração, também não, a boa administração, na perspectiva jurídica, não é exatamente igual à perspectiva administrativa. Mas pronto, mas isto são já outras matérias, e fico, enfim, à vossa disposição para eventuais questões, desde já, e também o professor Correia de Campos e o professor Salles Gomes já está muito para além da hora que eu vos disse que isto terminaria, portanto eu peço desculpa, não contava que terminar tão tarde, por isso desde já as minhas desculpas e o meu muito obrigado pela vossa gentileza, pela vossa graciosidade, que diz mais da vossa elevação e da vossa dedicação à administração pública do que propriamente aqui deste livro. Muito obrigado. Muito bem, não sei se há muito a acrescentar depois das palavras do nosso autor, creio que procurarei ser breve para não as tirar da nossa cabeça. Agradeço mais uma vez ao professor Dr. António Correia de Campos e ao professor Dr. João Salles Gomes pela presença e pelas palavras, e deixo por último um voto de louvor ao nosso autor, ao professor Nuno Miguel Cunha Rolo, pelo excelente trabalho neste livro, mas na administração pública e no seu estudo da mesma no geral. E posto isto, à partida daria por terminada a ação, não sei se haverá mais algum ponto a abordar. Parece-me também que tudo o que vejo do nosso bate-papo são felicitações, o que é bom, e o desejo por um terceiro volume, o que é ainda melhor. E acho que também então talvez terminaremos nesta nota feliz de o lançamento de uma obra tão importante e, na minha opinião, muito completa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Parabéns, Nuno, e bom fim de semana a todos. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Parabéns e um beijinho. Obrigado, Marina. Parabéns, Nuno. És coautora do livro, quase, não é? Parabéns, Nuno. Obrigado. Parabéns, meu caro. Um abraço. Obrigado. Estás deste lado ou estás do outro lado? Não, estou do outro lado. Ok. Abração. Tchau. Tchau, João. Um abraço também. Obrigado. Tchau, Miguel. Olá. Só para dar os parabéns. Então, Não? sim, estás-me a ouvir agora, não é? Estou. Tá bom, um beijinho para todos. Beijinhos. Já sei que andas aí em grandes atividades físicas. Exatamente. Olha, também está aqui a aparecer o Pedro e a Catarina. Tchau, beijinhos. Beijinhos, tio. Tchau, Miguel, parabéns. Ok? Tchau. Obrigado, tá. Tchau. Até breve. Tchau. Tchau.